Lá no livro de Provérbios, amado. Livro de Provérbios. Palavra de hoje: princípios fundamentais para uma vida feliz, uma vida abençoada. Na verdade, a palavra de hoje é um resumo do que nós estamos ministrando aí nos últimos dias. Nós estamos ministrando sobre cura interior. O mês de novembro é o mês de cura interior. Então, eu acredito que o Espírito Santo deu essa direção para nós. Um resumão de cura interior, de todas as ministrações. Embora nós não terminamos ainda, vamos continuar essa semana falando sobre cura interior. Mas o livro de Provérbios traz uma riqueza para a gente, amado, muito grande, muitas dicas abençoadas para que a gente possa ter aí uma vida física, emocional e espiritual bem-sucedida. Amém ou não amém? Quantos querem ter uma vida bem-sucedida fisicamente, espiritualmente e emocionalmente? Tem que estar bem-sucedido em todas as áreas, né, amado? Não adianta você ter uma vida, quando a gente fala fisicamente, a gente fala financeiramente, materialmente, tudo que envolve o nosso físico, né? Eu tenho que ser bem-aventurado nessa área. Mas não adianta você estar bem financeiramente, estar bem fisicamente, mas no emocional você está para baixo. Não adianta também você estar super alinhado emocionalmente, mas, meu irmão, não tem um dinheiro para chupar um picolé. Está com vontade de chupar um sorvete, não tem dinheiro. Está tudo contadinho, as moedinhas. Não, tem que estar tudo bem ajustadinho. E não adianta também estar bem emocionalmente, bem financeiramente, né, no material, mas nada vai bem na vida espiritual. Aliás, uma coisa completa a outra, né, meu irmão? Por isso que o homem foi feito o quê? Corpo, alma e espírito. Ou espírito, corpo e alma. O homem tem 3 dimensões. A gente tem que estar todo bem alinhado. E aí o Senhor colocou aqui três direções que a gente precisa colocar na nossa vida. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Vamos lá. Hoje a gente vai ler um pouco a Bíblia, tá, irmão? Vamos viajar um pouco pela palavra. Não vamos ficar só no provérbio, não. A primeira coisa que Deus falou ao meu coração está ali no versículo 14. Primeiro princípio. Olha lá. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o e não passes por eles. Desvia-te dele e passa de largo. Versículo 16. Pois não dormem, olha lá. Pois os maus, eles não dormem, se não estiverem fazendo o quê? Fazendo mal. Então foge deles, aliás, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Ali no Salmo 1, olha o que está escrito lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então o Senhor, Ele é muito insistente, amado, em nos orientar que a gente precisa fugir da aparência do mal, fugir, amado, de quem tem um coração plantado nas coisas ruins. O conselho de Salomão: foge de gente maldosa, foge de gente que tem o coração infiltrado de coisas ruins. Foge, sai da presença deles. Sai da presença deles. Então, o primeiro princípio que Deus colocou no meu coração quando eu estava estudando a palavra, e você sabe por que esse estudo, essa palavra e essa pregação surgiu?
Foi a partir de uma postagem no Facebook, alguém colocou lá: eu estou fazendo uma faxina nos meus amigos do Facebook. Final de ano, estou limpando o meu Facebook. Naquela hora o Espírito Santo inquietou meu coração. Puxa, se até no Facebook as pessoas fazem faxina, dão uma avaliada naquilo que está fazendo bem para elas, e deixando o que é bom e tirando o que é ruim, a gente que é cristão precisa fazer isso também. E aí eu fui para a palavra e falei: Deus, me dá aí os textos, me dá aí umas revelações. Orei, busquei, e o Senhor começou a mostrar para mim: olha, você precisa avaliar os seus relacionamentos. Então a primeira coisa que você tem que anotar no teu caderninho aí: avalie os seus relacionamentos. Porque, meu irmão, é a partir daí que a gente cresce ou a gente decresce. Quem a gente coloca na nossa vida, meu irmão, pode prosperar o nosso caminho ou pode fazer a gente perder da noite para o dia tudo. Tudo. Tem gente, meu irmão, que por conta de andar com ímpio, por conta de andar com gente torta na vida, perdeu tudo. O mau conselheiro, meu irmão, faz a gente perder tudo. Então a gente tem que ser vigilante. Quem é que você tem trazido para perto de você? Quem é que tem ocupado o lugar de conselheiro da sua vida? Quem é que você tem botado para dentro da tua casa? O salmista, ali no Salmo 139, ele pede para Deus o quê? Olha lá, Salmo 139, versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele vai para a presença de Deus e diz: me sonda, Pai, sonda o meu caminho, sonda, Senhor, o meu coração, para ver se aqui não tem coisas que estão me fazendo desviar do propósito, desviar da tua verdade, desviar daquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. E muitas vezes, amado, por conta de relacionamentos errados, olha quantas pessoas perderam ministério por conta de conselhos errados, por conta de relacionamentos errados. Quantos jovens estavam firmados na presença do Senhor, tinham um chamado glorioso. Aliás, tem, porque Deus, Ele não esquece, Ele não desiste do chamado. Mas quantas pessoas morrerão sem cumprir o chamado de Deus na vida delas? E hão de dar conta disso, porque Deus já amou, mas também a justiça, e de Deus não se zomba. Quantas pessoas terão que responder por chamado não cumprido, por missão não terminada, porque simplesmente se relacionaram com pessoas erradas? Jovens que muitas vezes se deixaram levar pelo engodo de espíritos enganadores. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Amado, se tem uma coisa que nos prega peça, essa coisa é o coração. O coração, ele é enganoso. Ele faz muitas vezes a gente enxergar brilho aonde o brilho não existe. E hoje de manhã eu dizia na igreja: nem tudo que reluz é ouro. Quando terminou o culto, um rapaz chegou para mim e disse: olha, eu e a minha futura esposa, a minha noiva, quase fomos enganados. Se não fosse esta pregação, se não fosse a ministração do Senhor hoje, nós teríamos os nossos pés embaraçados. E vieram me agradecer por conta dessa palavra. Ali em 1 Reis capítulo 13, a palavra conta a história de um profeta que recebeu de Deus uma comissão, uma direção. Ele devia entregar uma palavra, e depois de entregar essa palavra, ele devia seguir o seu caminho. Depois você lê em casa, que é um pouco longo. Mas o que acontece? No meio desse caminho, esse profeta, ele é abordado por um outro profeta. E esse outro profeta diz para ele assim: olha, eu também sou profeta, como você.
venha comigo até a minha casa e ali comeremos pão, ali vamos nos alimentar, Mas o Senhor tinha dito para aquele profeta: siga o teu caminho, cumpra a tua missão. E aquele profeta entrou no caminho daquele homem e disse: eu também sou profeta, venha comigo. E acabou enganando aquele homem de Deus, e ele seguiu, ou desviou o seu caminho e seguiu aquele profeta. Quando ele retornou para o seu caminho, era tarde demais. A Bíblia diz que veio um leão e o matou, porque Deus se irou. Versículo 21, se você quiser abrir comigo lá, 1 Reis capítulo 13. Olha lá, versículo 14 diz assim: e foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Essa era a ordem de Deus. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse também: eu sou profeta do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém o quê? Mentiu. Irmão, quantas pessoas estão sendo vítimas de falsos profetas? Tomam decisões enganosas, se deixam levar por falsas profecias e perdem tudo. Por isso nós temos que vigiar como cristãos, amado. Vigie quem coloca a mão na sua cabeça. Muitos cristãos não querem obedecer aos seus pastores, não querem estar debaixo da cobertura espiritual, não querem obedecer, não querem ouvir a voz do seu pastor. Como é perigoso, meu irmão, como é perigoso isso. Olha, eu vou me aconselhar com fulano, ciclano, beltrano, vou ouvir fulano, ciclano, beltrano. Você precisa ouvir a voz de Deus, a voz do teu pastor, a voz do teu líder, daqueles que velam pela tua vida. Quantas pessoas estão aí, amado, pagando preço? Quantas pessoas serão mortas por leões, porque se desviaram do propósito de Deus, vítimas de falsas profecias, de falsos profetas, porque não deram ouvido à voz daqueles que deveriam ter dado. Este profeta deveria ter ouvido a voz do Senhor. Por isso nós temos que avaliar os nossos relacionamentos. Quem nós estamos permitindo que profetize na nossa vida? Quem são os nossos conselheiros? Para terminar esse texto, eu quero falar agora, daqui a pouco, algo muito sério que Deus está mandando falar aqui. Versículo 18, 19. Então o profeta, olha lá, e voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Olha que coisa forte, amado. Eu vou pular para o versículo 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto do cadáver. Olha que coisa forte, amado. Olha que coisa forte. Quem nós temos permitido que entre na nossa vida?
que nos dê conselhos. Quem está profetizando sobre nós? Quem está nos aconselhando? Quantas pessoas, amado, destroem o seu casamento por falsos ou por conselhos errados. Às vezes o cara está lá magoado com a esposa, magoado com o esposo, né? com a sua esposa, aí vai lá no boteco, aí começa a contar da sua história, ou não precisa nem ser no boteco, às vezes pega lá entre aspas, um amigo, e vai conversar lá, e vai contar suas mágoas, para aquele amigo que não tem um compromisso com Deus, e ele vai logo aconselhando: olha, a melhor coisa que você tem a fazer é terminar com tudo isso, acabar com o teu casamento mesmo, porque você tem que ser feliz, porque você tem que isso, tem aquilo, porque o mundo é assim mesmo, e acabou, e vai curtir a tua vida, que a vida é curta, né? E assim tem que ser. E aí você toma a decisão à luz de um conselho que não vem de Deus. E o que acontece? Você pode ficar por um tempo muito feliz, mas depois de um tempo Satanás puxa o teu tapete. Depois de um tempo o diabo põe o dedo e te arrebenta. Então, meu irmão, reveja os conselheiros, reveja os amigos, reveja as pessoas que estão ao teu redor. Se for preciso, corte. Se for preciso, tire do teu convívio. O Senhor me levou ali no livro de 2 Timóteo. Olha lá, é muito forte. 2 Timóteo diz assim, capítulo 3: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o que nós estamos vivendo, amado. Haverá homens amantes, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Meu irmão, os caras entram dentro de uma casa de shows em Paris, matam mais de 80 jovens lá dentro. São homens que não têm afeto natural, não têm amor próprio. Olha a palavra se cumprindo. O nosso país está enterrado no mar de lamas, literalmente, amado. Estamos hoje mergulhados num mar de lama, por conta de homens egoístas, homens corruptos. Olha a Bíblia se cumprindo, amado. E ainda tem gente que diz: não, a Bíblia não é um livro antigo, isso não existe, isso é conversa mole. Conversa mole, meu irmão, isso foi escrito há mais de 2000 anos. Quem é que foi contar para eles que nós viveríamos essa realidade hoje? Olha a Bíblia se cumprindo aqui. Homens irreconciliáveis. Tem jeito de consertar o Estado Islâmico? Tem jeito de sentar com aquele povo e dizer: olha, vamos fazer as pazes, vamos fazer as pazes, vamos ser amigos? São irreconciliáveis, cruéis, sem amor, incontinentes, caluniadores, traidores. Hoje, por qualquer coisinha, interesse, egoísmo, as pessoas estão traindo os outros, amado. São obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, meu irmão. E aqui que mora o grande perigo, porque essa gente se apresenta com aparência de piedade. Ou você acha que o diabo vai se apresentar, meu irmão, com chifre, com carranca? Não, ele vai vir com aquela carinha de piedade, de cordeirinho. A própria palavra diz que Satanás, ele se apresenta como anjo de luz. Para quê? Para enganar até os escolhidos. Mas o que o Senhor diz? Desses você precisa o quê? Se afastar. Se afastar. Porque deste número
São os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então o Senhor disse aqui claramente, amado, que nós temos que rever quem nós colocamos no nosso caminho, com quem nós compartilhamos da nossa vida, com quem nós compartilhamos da nossa casa, quem nós colocamos dentro da nossa casa. Janes e Jambres não aceitaram a autoridade de Moisés, e a palavra do Senhor diz que eles foram retirados do arraial, e todo o arraial foi proibido de ter contato com Janes e Jambres. Miriam e Arão, num relampejo de egoísmo, disseram: não, olha, se Moisés ele profetiza, nós também profetizamos. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Se ele é líder, nós também somos. Se ele é profeta, nós também somos. E por conta disso, criaram uma rebelião dentro do arraial, dentro do povo de Deus, do povo de Israel. O que custou a Miriam? Lepra. Foi afastada do meio do povo de Deus, e se não se arrependesse ia morrer. Quantas Miriams e Arões estão hoje dentro das igrejas, não se submetem à autoridade pastoral, não se submetem à autoridade dos seus líderes. Muitas vezes se colocam, se sobrepõem à autoridade. Não, mas se ele é profeta, eu também sou. Se Deus fala com ele, fala comigo também. Se ele é ungido, eu também sou. Muita gente hoje se faz valer daquela palavra: não toque no ungido de Deus. Eu também sou ungido de Deus. Amém, todos nós somos ungidos de Deus. Você é ungido de Deus. A palavra diz: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Todos nós somos ungidos de Deus. Eu, você, cada um de nós. Mas temos que entender os contextos, amado. Deus colocou Moisés para liderar e conduzir o seu povo. Cada um tem uma missão, uma função. E muitas vezes o diabo coloca falsos profetas, pessoas falsas no nosso caminho, para nos fazer desviar do propósito. Como aquele leão destruiu a vida daquele profeta. Havia uma missão para ele. Então, meu irmão, quantas pessoas estão com seu casamento destruído por falta de conselho, por causa de conselhos errados? Quantas pessoas no trabalho vão se aconselhar com pessoas falsas? Vigia. Olha, Deus está mandando dizer para você, meu irmão, você vai tomar uma decisão lá no teu trabalho, procura a pessoa que realmente tem compromisso com Deus. Não vai logo abrindo o teu coração para qualquer um. Às vezes, na ânsia de desabafar, você acaba abrindo o teu coração e expondo uma necessidade, expondo uma fragilidade, e se tornando presa fácil do inimigo. Satanás quer que você, meu irmão, e daí a necessidade de sermos curados da alma, sermos fortes no Senhor, para não abrirmos o nosso coração para qualquer um, principalmente para as raposas que acabam com a gente. Então a primeira coisa que Deus manda a gente fazer é avaliar o nosso relacionamento. A segunda coisa, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu o quê? Vamos falar bem alto? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Amado,
Eu não sei se eu dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Querido, é do coração que procede as saídas da vida. A nossa vida é um grande labirinto. Desde que a gente nasce, nós somos colocados num labirinto. Mas o Senhor nos põe nesse labirinto e nos dá um instrumento, a bússola, para que a gente seja orientado por ela, para sair de dentro desse labirinto. E Ele chamou essa bússola do quê? De coração. Porque do coração procedem as saídas da vida. Se o meu coração está cheio de coisa boa, eu vou encontrar saídas para a minha vida em todas as áreas, sentimental, emocional, financeira. Mas quando o meu coração ele está empoeirado, quando o meu coração está enlameado, quando o meu coração está irado, por que perdão, a gente sempre diz assim: não tome decisão ou decisões quando você está irado. Você brigou com a esposa, não tome decisão quando você está com o coração magoado, irado. Estou com raiva, não tome decisão com raiva. Quando você toma uma decisão com o coração cheio de raiva, você vai colocar o pé pelas mãos. Então, fuja de tudo aquilo que te faz tomar decisões erradas, precipitadas. Esfria a tua cabeça, descansa a tua alma, vai para a presença de Deus. E olha, 3 perguntinhas básicas que você tem que fazer. Isso vale para tudo quanto é situação na sua vida, hein, amado? Eu experimentei essa semana passada, essa semana agora. Você vai fazer essa seguinte 3 perguntas: o que eu vou fazer? Esse risco é necessário? Quanto vai custar? E vai compensar? O risco é necessário? Quanto vai custar? E vai compensar? Essa decisão que você vai tomar, qual é o nível de risco que você vai correr? Quanto que vai custar? Em termos de perdas ou de lucro, né? Vai compensar? Faz essa pergunta. Você vai numa loja, antes de você comprar o objeto, faz essas 3 perguntas. Eu ia comprar determinada coisa essa semana, e Deus tinha me dado essas 3 perguntas aqui. Eu fiquei diante do objeto e perguntei. Fiz as 3 perguntas. Isso é necessário? Isso é necessário? Quanto que vai me custar? Vai compensar isso? Esperei menos de 10 minutos. Bateu a primeira dúvida. Virei as costas, saí da loja e fui embora. E descobri que ia ser desnecessário aquilo que eu ia comprar. Faça essa pergunta. Se surgir uma dúvida, é porque não é hora de comprar. Não é hora de você assumir esse risco. Não é hora de você tomar essa decisão. É muito prático. É de Deus, vem do céu. Amém? E para a gente terminar, meu irmão, então segundo princípio, o primeiro princípio qual que é? Avalie seus relacionamentos. O segundo, cuide das suas emoções, cuide do seu coração. E o terceiro, versículo 25 e 27 aí de Provérbios: os teus olhos olhem direitos. Amém, amado? Olhem direitos os teus olhos, e as suas pálpebras olhem diretamente. Diante de ti, olha para frente, Olhe para frente, olhe olho no olho.
Versículo 26, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem o quê? Ordenados. Não declines nem para a direita nem para, mas retira o teu pé do mal. Aleluias. Glória a Deus. Em outras palavras, sabe o que Deus está falando? Mantenha-se permanentemente no foco. Tem gente que não sabe o que é da vida, meu irmão. Não sabe o que é da vida. Não sabe se casa, se compra uma bicicleta. De manhã ele acorda entusiasmado com um projeto. Não, hoje eu vou procurar emprego. Primeira empresa que ele bate, fala não, ele desanima e volta para casa. Ué, mas não estava tão determinado? Querido, tu tem que pôr foco na tua vida. O que é que tu quer para você, meu irmão? Seja na vida física, na vida espiritual, na vida sentimental, tudo nessa vida tem sacrifício. Jesus disse: no mundo tereis. Jesus não disse assim: olha, ouvi, filhos meus, nesta vida tudo será mamão com açúcar, palavras da salvação. Não está escrito, não tem um capítulo que diz. Evangelho segundo o apóstolo Edilson. E Jesus, diante da multidão, passou um melzinho na chupeta, e todos ficaram felizes. Não tem melzinho na chupeta. Tudo nessa vida precisa ter um foco. Diga comigo, tudo nessa vida precisa ter um foco. Em nome de Jesus. Se você não tiver um foco, se você não tiver uma direção, e eu vejo, amado, muitos jovens hoje sem nenhum foco na vida. Essa semana eu ouvi um jovem dizendo para mim assim, um adolescente: você gosta de estudar? Estudar não. Estudar não. Estudar não. Estudar não gosta. E trabalhar? E menos ainda. E eu fazendo as perguntas. E namorar? Namorar eu gosto. Eu falei, tá, beleza. Só que numa dessa, tu engravida a menina. Quem é que vai cuidar desse bebê? Ah, meus pais. Irmão, saiu com a orelha quente, porque eu dei um sermão tão grande. Agora tu precisa criar vergonha na cara. Primeiro que tu está me fazendo perder o tempo, e segundo que tu tem que crescer, tu tem que ter juízo da vida. Mas isso é a realidade de muita gente hoje, meu irmão. Tem gente com 50 anos que não sabe o que é da vida. Tem marmanjo aí de 30, 40 anos que não sabe o que é da vida. Então o Senhor está dizendo aqui que eu tenho que ter o quê? Um olhar fixo, eu tenho que saber o que eu quero. O que é que você quer para a tua vida, meu irmão? Senão vai ficar a vida inteira, meu irmão, naquela instabilidade. Não, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquele outro. Não cria raízes. Se você não cria raízes, olha, pais, se você não cria raízes, os teus filhos não vão ter uma referência. E aí não adianta você amanhã ou depois querer que os teus filhos tenham um caráter forjado, um caráter, né, de Cristo, tal, porque você não deu isso para eles, em todos os sentidos. Não, eu preciso estar na igreja, ensinando o caminho, a verdade. Poxa, meu pai vai para a igreja, minha mãe vai para a igreja, tem um compromisso com Deus. Tem gente que hoje está pagando um preço, ó, para botar os filhos para dentro da igreja, depois que o filho já virou adolescente, que a filha já é adolescente, às vezes até jovem. Consegue, muitas vezes consegue, pela misericórdia de Deus, mas é desgastante. Se você desde o princípio tivesse, meu irmão, focado, eu vou criar minha família na casa do Senhor, na presença de Deus, vou criar raízes na igreja, vou me envolver na obra do Senhor, seus filhos teriam uma referência. Os seus filhos
você como uma referência, amariam a igreja onde você está e seguiriam o teu caminho, dariam continuidade ao teu ministério. Amém ou não amém? Na vida profissional a mesma coisa. Não reclame do teu trabalho. Chegue em casa orgulhoso do seu trabalho. Esposa, como é que foi o teu trabalho? Hoje o dia foi bom. Se você tem que reclamar alguma coisa, reclame no a sós com a tua esposa, mas na frente dos filhos passe algo positivo para eles. Por quê? Porque o teu filho vai ver que trabalhar é algo bom, não é algo ruim. Amém ou não amém? Aleluias. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando uma porção de coisa para vocês, mas eu vou limitar um pouquinho aqui, porque o tempo já está acabando. E eu quero deixar aqui 4 princípios para a gente fechar essa unção de cura interior. 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz ali o quê? Que nós somos templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda, meu irmão. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabia que o Espírito Santo está aí dentro? Está aí dentro. Agora eu lembrei de uma coisa, que crente não engorda, crente amplia a casa do Espírito Santo. Então, estou mais tranquilo agora. Crente é uma catedral, nunca para de aumentar os espaços. Oh Jesus, toma conta da minha vida. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Você sabia disso, meu irmão? Que você é templo do Espírito Santo? A casa favorita, olha só. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, primeiro princípio, meu irmão, cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Sabe, quando Jesus falou isso para mim essa semana, eu falei: Deus, não precisava ter pegado tão pesado comigo, porque o Senhor falou assim: olha, tu passou por uma porção de estreitos, é trombose, é cirurgia disso, é cirurgia daquilo, é rim, tal. Por quê? Porque a gente pega uma vida, meu irmão, tão corrida, tão estressante, trabalha, corre, vai, dorme mal, dorme tarde, acorda cedo, come mal, e aí o corpão não aguenta. O corpo não aguenta. Então, querido, a partir de hoje, saia daqui com essa consciência: eu preciso cuidar do meu corpo. O corpo nosso, ele é limitado, e a gente precisa aprender a comer melhor. A gente precisa a beber mais água, né? A gente se acostumou muito, tudo põe na mão de Deus, mas a gente tem que entender que as coisas que o homem pode fazer, Deus não vai fazer para nós. Então, querido, um exercíciozinho, uma caminhadinha, uma dieta mais balanceada, comer frutinha, parar de tomar tanto refrigerante. Se não tomar refrigerante, melhor ainda. Tudo isso faz parte. Cuidar do templo do Espírito Santo. Às vezes você abre lá o Facebook, está escrito lá, né? Crente não bebe, mas come. Está quebrado, está amarrado esse negócio. Está amarrado. Tem gente que come lanche a semana inteira, aí não sabe por que, meu irmão, ataca os problemas de estômago, intestino. Então, cuide do templo do Espírito Santo, cuide do teu corpo. Amém ou não amém? Diga: eu preciso cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar do corpo. Segunda coisa que Deus mandou fazer, Eclesiastes 3.
Eclesiastes 3. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então o Senhor disse para mim assim: organize melhor o seu trabalho, organize melhor o seu tempo. A gente precisa organizar melhor o nosso tempo, meu irmão. Sabia? Organizar o nosso trabalho. Seja mais organizado, meu irmão. Seja mais organizado. Precisa ter tempo para a esposa, para o esposo, para os filhos. Dosa, meu irmão. Dosa. Não fica se escondendo atrás, não. Não, porque olha, eu estou focado agora no meu trabalho. E os teus filhos estão crescendo. Aí quando eles forem adolescentes, você deu tudo financeiramente que ele precisava, ou que ela precisava. Mas o mais importante você não deu, que foi a tua presença, que foi o teu amor, que foi o teu carinho. E aí eles vão ser estranhos debaixo do teu teto. Eles vão ser estranhos convivendo com você. E aí você vai dizer: puxa, por que meus filhos estão tão longe de mim? Porque quando você deveria estar ali, gastando um pouco de tempo, dando risada com eles, curtindo eles, dando uma volta de bicicleta, ensinando o teu filho a andar de bicicleta. Não, você estava focado porque tinha que ganhar dinheiro. E a maioria dos filhos não querem dinheiro, não querem brinquedos caros. A maioria dos filhos querem, sabe o quê? A presença do pai, a presença da mãe, o carinho do pai, o carinho da mãe. É só isso. É só isso. Se você perguntar para essa criançada que está lá embaixo, o que é mais importante para você? Uma boneca cara? Ou um dia ali no parque, brincando, jogando bola, dando risada com meu pai e com a minha mãe? A boneca vai perder rapidinho o seu valor, meu irmão. Ela vai ser jogada. Ela pode até levar a boneca, mas quando chegar lá, a boneca vai ficar encostada num canto. O brinquedo vai ficar jogado num canto. O videogame vai ficar desligado. Agora, o que nós fazemos muitas vezes? Não organizamos o nosso tempo. Ficamos focados. Focado aonde? Na faculdade. Não, eu tenho que terminar minha faculdade. Tenho que terminar meu trabalho. Tenho que terminar isso. Quantos casamentos estão destruídos? Por quê? Porque o marido trabalha até 10 horas da noite, 11 horas da noite. A esposa não espera não, cansada. A não ser que você tenha que trabalhar nesse horário. Então, remaneje o teu trabalho, mas tenha um tempo para a tua esposa. Tenha um tempo para o teu casamento. Ou não case. Ou não case. Porque casar para satisfazer um rótulo social é a pior besteira. Se você casou, primeiro, casou para toda a vida. Segundo, casou para estar do lado da pessoa que você ama. Casou para fazer ela feliz. Casou para se dedicar. Então abra mão de muita coisinha. Amém? Organize o seu tempo. Organize o seu tempo. Não espiritualize tudo. Não, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar na igreja. Amém, a igreja é importante. Mas a igreja não pode sobrepor a família. Ela não pode ser uma máscara. Porque se a família não estiver bem ajustada, a igreja e o teu trabalho ministerial não vai ser fluente. Tua vida espiritual não vai fluir. Amém? Outro dia a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas Deus falou aqui, organize seu tempo. Aleluia. Terceiro e penúltimo, Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Busca a Deus enquanto dá tempo, meu irmão. Amém?
Busca a Deus enquanto dá tempo. Não é buscar a Deus de vez em quando, na hora da necessidade, não. É buscar a Deus enquanto dá tempo. Jesus está voltando, amado. Jesus está voltando. Esse ano, querido, nós perdemos pessoas que a gente achou que qualquer pessoa iria. Esse ano, jovens morreram, que eu jamais poderia imaginar que nós perderíamos esses jovens. Jamais poderia imaginar. Então eu digo para ti, meu irmão, busque a Deus enquanto você pode achar. Busque a Deus. E por último, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, amado? Resistir ao diabo. Então olha só, cuide do seu corpo, organize o seu trabalho, busque a Deus enquanto há tempo e resista ao diabo. O diabo vai vir de muitas maneiras tentar fazer você desviar do projeto que o Senhor tem para a tua vida. Então você tem que aprender a dizer: aqui não, Satanás, não vem com conversa fiada aqui não. Vem não. Eu sempre digo o seguinte, amado, eu tive muitas oportunidades. Eu estudei como todo mundo aqui. Eu convivi com um monte de gente no mundo. E assim como para a maioria aqui foi oferecido droga, foi oferecido cigarro, foi oferecido bebida, para mim também foi. Só que eu aprendi uma coisa: resistir ao diabo. Isso é caráter.